Oi, pessoal, estou aqui novamente. Mas hoje eu vou falar da história da terapia ocupacional no Brasil. É isso mesmo. A nossa queridinha chegou no Brasil e, bom, é interessante porque no nosso mundo as coisas pré-existem, mas antes que alguém coloque um nome nelas, elas não são notadas. E foi assim com a terapia ocupacional. Antes de ela ser estabelecida, já existiam atividades que a tangenciavam, mas não tinham esse nome. Eu quero falar um pouquinho do contexto antes da criação da terapia ocupacional no Brasil, da chegada da terapia ocupacional no Brasil, que é o seguinte: aqui, assim como em outros países, como nós já vimos, também existia a cultura do manicômio e do cerceamento, que são lugares que agregavam pessoas com problemas psiquiátricos e também pessoas que não seguiam as regras morais. E o primeiro manicômio no Brasil foi no Rio de Janeiro. Se chamava Dom Pedro II, fundado em 1852, ou seja, bem antigo. E pensa, se era o primeiro, muitas pessoas precisavam dele. E então superlotou. Superlotou. Bom, passado um tempo, foram criados alguns outros. E como essa das Casas de Misericórdia, um hospital Juqueri, em São Paulo, alguns em Pernambuco, Recife, e tem um em Minas Gerais. Foi em Barbacena, era um instituto desse tipo, que muitas pessoas foram enviadas para lá, tinham um tratamento muito triste, uma coisa muito, muito tensa e angustiante. Era tipos de alguns hospitais colônia, baseados em tratamento ético, tratamento moral, que é colocar essas pessoas para fazer alguma coisinha, nem que seja varrer um chão. No Brasil, o foco do trabalho, do tratamento moral era a agricultura neste tempo, né? A economia da época, o foco era a agricultura, as grandes lavouras. Então eles colocavam essas pessoas para trabalhar, para mantê-las ocupadas e para ter produção. E assim, elas com certeza era diferente do tratamento animalesco que recebiam antes, né? Não deixava de ser ruim, mas era um passo bem torto, mas que por fim chegamos e aperfeiçoamos a algo melhor atualmente. Em Belo Horizonte existia o Instituto Raul Soares. Ele foi fundado no início do século XX. Também temos o famoso Hospital Galba Veloso aqui em Belo Horizonte, que também era uma espécie de manicômio. E é importante salientar que aqui em Belo Horizonte nós temos uma avenida chamada Contorno. Ela contorna praticamente o centro da cidade. Em Belo Horizonte é uma cidade planejada. Então tudo que era importante, pelo menos antigamente, ficava por dentro da Contorno. E esses hospitais manicomiais mencionados eram todos fora da Contorno. Ou seja, uma cultura do cerceamento, de distância, de querer as pessoas diferentes longe. Bom, essa história vai se expandindo, surge a psiquiatria na medicina. Durante os anos 40, 50 e 60 ela vai crescendo e aqui no Brasil nós tínhamos psiquiatras e alguns desses nomes são Elcio Arruda, Luiz Cerqueira. Esses em específico estudavam o tratamento moral e viam alguns benefícios neles. Mas temos também a Nízia da Silveira. Nízia da Silveira é uma grande mulher da ciência, uma psiquiatra excelente, que no próximo episódio tem muita coisa para falar sobre ela com vocês. Mas não vou dar spoiler, é para vocês verem. E a Nízia, ela teve um grande papel para humanizar o tratamento psiquiátrico, para deixar de ser só um tratamento ético-moral ou um tratamento animalesco, para deixar de lado a ascensão que estava no momento da convulsionoterapia, da lobotomia, que era inserir um picador de gelo pelo olho, causar uma lesão no cérebro para que a pessoa perdesse todos os sentimentos. Ela só iria existir, ela não teria mais nenhum sentimento. Então a Nise foi radicalmente contra isso e ela colocou a arte no meio do tratamento psiquiátrico. E ela revolucionou a psiquiatria no Brasil e teve suas ideias inspiradas em Carl Jung. Mas eu vou falar um pouco mais disso no próximo episódio, estou ansiosa. Bom, nesse dia, nessa aula, eu estava bem interessada em saber da história do Brasil, porque como nós vimos, a terapia ocupacional surgiu nos Estados Unidos e depois de um tempo veio para cá. Ela surgiu nos Estados Unidos em 1917 e ela foi instituída aqui, o primeiro curso de terapia ocupacional em uma universidade foi 40 anos depois, em meados de 1957, então muita coisa se passou. Mas isso não foi ruim também, porque nós já tínhamos uma bagagem, já existia terapeutas ocupacionais no mundo, nós já tínhamos literatura em inglês, sim, mas havia um jeito, né? Nós não fomos pioneiros, então não passamos tantas dificuldades quanto os pioneiros que não tinham nenhum antecedente a eles de terapia ocupacional. Tem um movimento muito, muito importante para a ascensão da terapia ocupacional no Brasil, que é o Movimento Internacional de Reabilitação, de Centro de Reabilitação, que foi feito pela ONU, Organização das Nações Unidas. E eles escolheram sediar no Brasil um centro de reabilitação na USP. E ele servia para que as pessoas da área da saúde pudessem, de certa forma, estagiar
E nesse mesmo interim surgiu aquele primeiro curso de terapia ocupacional. E esse curso surgiu porque alguns médicos viajaram para os Estados Unidos para estudar e conheceram a fisioterapia e a terapia ocupacional. Então eles trouxeram isso para o Brasil e era, como eu disse no início, já existiam coisas que tangenciavam com isso no Brasil, que era um tratamento mediante as ocupações. Na Europa chamam de laborterapia. Então já existia aqui algo do tipo, por exemplo, em uma instituição beneficente no Rio de Janeiro, associação beneficente, já existia esse tipo de trabalho para tentar um tratamento, principalmente na ala psiquiátrica. E, bom, a princípio, a terapia ocupacional surge como um trabalho técnico, não exatamente uma graduação, um trabalho, assim. Primeiro havia alguns técnicos no setor de terapia ocupacional. E quando a TEO surgiu aqui, ela já tinha as ramificações com adultos, crianças, físico, psiquiátrico. Isso era muito importante, porque ela chegou aqui já mais desenvolvida, né? Em Belo Horizonte, especificamente, o primeiro curso de terapia ocupacional foi na Faculdade de Ciências Médicas. E é claro que os primeiros professores, eles não eram, por exemplo, da USP, porque a maioria eram mulheres tinham trabalho, marido, filhos, não podiam ficar se deslocando, mas sim estrangeiros vinham para cá, como Johanna Nordweck, uma holandesa que veio ser professora de terapia ocupacional aqui em Belo Horizonte, deu aula em Ciências Médicas, deu aula no FMG, e ela foi uma pioneira aqui e deu aula para pessoas da minha faculdade que eu conheci. É interessante a gente pensar, né, que para o brasileiro comum isso era algo muito inalcançável. Quem fazia esses cursos primeiramente eram pessoas que tinham maior poder aquisitivo, até para saberem inglês, para acessarem faculdades particulares como ciências médicas. E, bom, são algumas pinceladas que eu queria dar sobre este tema. É que, primeiro, a terapia ocupacional chegou mais tarde aqui e isso é ruim. Mas existe a parte boa, que ela chegou bem desenvolvida. Ela já chegou na sua fase da patologia, né, do estudo da patologia. Ela chegou com mais especificidades, com livros, com profissionais. Isso foi bom, com ramificações. E, por enquanto, tenho isso a dizer. No próximo episódio eu direi mais. Aguardem, ok? Bom, gente, por hoje é isso. Eu gostei muito dessa aula e eu gostei muito de observar como que esse trabalho cresceu no Brasil e como que hoje ele pode alcançar pessoas como eu, que não são de grande poder aquisitivo, que tiveram interesse na área e puderam alcançar. E eu espero que você que está me ouvindo também possa continuar, porque a terapia ocupacional chegou até você hoje. E é isso, um abraço.